Oi, tudo bom com você? Eu espero que sim. Meu nome é Bruno, eu sou assistente social no ambiente sócio-jurídico com experiência na política de assistência social e na política de saúde. E eu vim aqui para contar minha experiência de ontem, dia 21 de maio, que eu estive lá no município de Rancho Alegre, um município aqui do interior do estado do Paraná. Ontem eu fui para Rancho Alegre e conversei com os técnicos da rede de proteção da criança e do adolescente sobre a importância de cada um dos órgãos, de cada uma das políticas que fazem parte da rede de proteção. E eu queria trazer um pouquinho do que eu conversei com eles lá para vocês. Ontem a gente fez um recorte sobre toda a questão de marco teórico, de legislação, para tentar fundamentar a atuação da rede de proteção no que tange a criança e o adolescente, principalmente nas situações nos casos que eles são vítimas ou testemunhas de situação de violência. Tá? E eu quis trazer aqui para vocês uma legislação que foi um marco teórico, um marco legal super importante para a proteção da criança e adolescente no Brasil, que é a Lei 13.431 de 2017, né, que é a conhecida Lei da Escuta Especializada. Mas essa lei também é importante porque ela organiza a rede de proteção à criança e adolescente. E fora a Lei 13.431, a gente também tem o Decreto 9.603, que ele veio para regulamentar essa lei, tá? E ele traz 10 coisas que eu acho muito importante para que a gente atue enquanto rede de proteção. Seja se você está lá no município, nas políticas de proteção, né, assistência social, saúde e educação, se você é membro dos órgãos de defesa, como o Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, ou os órgãos de polícia, ou mesmo se você está inserido nos órgãos de controle social, como os conselhos, se você participa das conferências e de outros locais. Então, a primeira coisa que o decreto 9.603 traz para a gente é que a gente precisa ter o comitê de gestão. O que seria esse comitê de gestão? Seria um espaço para discussão sobre as questões, os quantitativos, as coisas que estão acontecendo no município em relação à criança e adolescente. Eu complemento ainda dizendo que fora o comitê de gestão, a gente também precisa ter um comitê intersetorial, tá? O que seria esse comitê intersetorial? Seria um comitê formado pelos técnicos das diferentes políticas, que esse comitê seria para discutir os assuntos, tá? A gente não pode confundir o comitê de gestão e o comitê intersetorial com os grupos de discussão de caso, tá? Os comitês são para discutir políticas públicas e ações. Os grupos de discussão de casos são para discutir casos específicos. Também o decreto traz para gente a necessidade de uma definição de fluxo. Tá? Então, o seu município precisa definir através de decretos, de legislações, de algum documento legal publicado em diário oficial em algum local sobre como funciona o fluxo do atendimento da escuta especializada. Se a gente não tem esse instrumento legal publicado, a gente não tem como organizar de fato o atendimento de uma maneira que seja segura, tanto para a equipe de gestão quanto para os técnicos, para quem vai acompanhar essas situações. É importante, como eu disse, a gente ter a discussão de casos, gente. Se tiver dúvidas, não souber o que fazer, é importante que os técnicos da rede se reúnam entre si e discutam os casos. São espaços importantes que a gente precisa ter. O quarto item que a gente tem é a questão dos encaminhamentos, tá? A gente não se faz o atendimento e a proteção de crianças e adolescentes sozinho em um único setor. A gente precisa organizar o fluxo de encaminhamentos também. Então a gente precisa ver as necessidades e fazer os encaminhamentos da criança e adolescente pela rede de proteção, tá? Isso é importante para a gente garantir a proteção integral da criança e adolescente. Outro fator importante é a política de saúde. A política de saúde ela é super importante na proteção de criança e adolescente. Por que eu digo isso? Porque a política de saúde, principalmente nos casos de violência sexual, que vai fazer, né, que vai estar junto ali no sentido de fazer os tratamentos profiláticos e outras situações. E também é a política de saúde que vai fornecer a psicoterapia para as crianças que necessitam em algum momento diante de um trauma sofrido, de uma violação, de uma violência sofrida. O sexto item é a rede de ensino, tá? A rede de ensino é super importante para a gente organizar o atendimento da criança e adolescente, já que a criança passa, né, a criança e o adolescente passa muito tempo dentro do ambiente escolar. E é nesse ambiente que muitas das situações vão ser
vistas, né? E os encaminhamentos vão ser feitos da escola para fora da comunidade escolar, né? Então é importante que a escola trabalhe no sentido preventivo, mas também que saiba acolher essas crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de situação de violência. O sétimo item é assistência social. A gente precisa ter assistência social funcionando de maneira organizada. E o que eu digo que é o seguinte: a gente precisa ter a proteção social básica, que é o CRAS, atuando de maneira preventiva, acolhendo as famílias, inserindo no PAIF. A gente precisa ter a proteção especial de média complexidade, no caso do CREAS ou órgão gestor, vai depender do nível de complexidade do município. A gente precisa ter esse órgão funcionando, porque é esse órgão que vai atender de fato as situações de violência, e a gente precisa ter o acolhimento institucional no município ou conveniado fora do município. Por quê? Porque tem situações que as crianças não poderão ficar no município e não terão uma família extensa, alguém para acompanhar. Então a gente precisa ter um local também seguro para encaminhar as crianças que não mais poderão ficar nos seus lares. E sempre trabalhando no fortalecimento de vínculos familiares para que essa criança de alguma forma não fique eternamente, né, num acolhimento, porque a gente tem que sempre lembrar que o acolhimento é a última instância, a última coisa a se fazer, mas também tem que ser resolvido. A polícia também é um órgão super importante, é o nosso oitavo item aqui. A polícia é quem vai fazer toda a investigação e quem vai encaminhar para o judiciário as questões de um suposto crime, de uma suposta violação de direitos, para que isso possa ser investigado. Então, quem faz de fato a investigação sempre vai ser a polícia. Conselho tutelar e órgãos da rede de proteção não devem fazer investigação, não é papel fazer essa investigação. Sempre vai ser a polícia, em específico a polícia civil, que faz essa investigação. O nono item é a importância do conselho tutelar, tá? O conselho tutelar é super importante na organização da rede de proteção, tá? E o conselho tutelar, ele é quem aplica as medidas de proteção para criança e adolescente, ele é quem requisita os serviços. Então, sempre acontecer uma violação de direito, uma violência, ou que uma criança ou adolescente for vítima, ou testemunha de situação de violência, é importante que o conselho esteja inserido nessa situação, porque ele tem o poder de requisitar serviços, de fazer encaminhamentos e de aplicar medidas de proteção. E o nosso décimo item são as considerações para toda a rede. É preciso que as informações estejam interligadas, que os profissionais, né, que os setores troquem informações para que a gente possa garantir a proteção integral de uma criança e de um adolescente. Pois só com a integração de setores, de fato, que a gente vai conseguir atender todas as necessidades e garantir a proteção integral, tá? Queria agradecer muito o pessoal de Rancho Alegre que me recepcionou lá no dia 21. Foi um espaço muito bacana de discussão. Eu vi o quanto os técnicos estão empenhados, quantos setores estão demonstrando interesse nessa situação. Eu vou deixar a foto aqui para mostrar o término do evento de ontem. Foi muito bacana, gente. Eu agradeço o pessoal de Rancho Alegre. Vocês estão de parabéns, gente. Valeu, gente. Até a próxima.